Vocês estão vendo a minha tela, gente? Dá pra ver sim. Ih, mas agora, olha só, mudou isso aqui. Agora tá aparecendo esse negócio um atrás do outro. Calma aí que eu vou parar e compartilhar de novo. Ó. Vocês estão vendo aqui a apresentação, né? Dá pra ver. Bom, então vamos só retomar rapidinho o que a gente viu na última aula. A gente começou a ver as leis de Mendel, né? Ó, gente, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Liga o microfone e fala aqui no chat que eu tô vendo também. Então a gente falou um pouquinho de hereditariedade, né? Que era como as características são passadas de uma geração para outra. Então a gente viu que a gente chegou aqui na última teoria do germoplasma, em que o homem produz um espermatozoide, a mulher um óvulo, se forma um zigoto. Esse zigoto contém o material genético, tanto do pai quanto da mãe, e esse filho vai nascer com algumas características determinadas por algumas regras, que a gente começou a ver agora, que são, por exemplo, as leis de Mendel. Tá? Então Mendel, né, trabalhou aqui com a ervilha, e a gente viu alguns outros organismos modelos da genética, que são bastante usados para estudos. E a gente falou dos experimentos de Mendel. Então Mendel tinha ervilhas verdes que sempre davam filhos verdes, e ervilhas amarelas que sempre davam ervilhas amarelas. Né? Ele cruzou, então, uma verde com uma amarela. E o que aconteceu? Nasceu tudo amarelo. Só que essas ervilhas amarelas, quando foram cruzadas entre si de novo, elas deram origem a uma verde. Então Mendel percebeu que a característica verde ela foi escondida pela amarela e depois voltou a aparecer. Tá? E aí a gente definiu esses conceitos, né? A gente falou o que é um gene e o que é um alelo. Então, o gene é a característica. É a cor da flor, a cor da semente, o formato da semente, o formato da vagem, a cor da vagem, a posição da flor, o comprimento do caule. É a cor do cabelo, é a altura, é a quantidade de dedos, é a cor do olho. Se você vai, sei lá, se você vai ter 2 olhos, se você vai ter uma boca, tá? E o que é o alelo? O alelo é a variação do gene. Então é o roxo e o branco, o amarelo e o verde, o redondo e enrugado, o inflado constrito, o verde e amarelo, axial e terminal, alto e anão. Vai ser você ter 5 dedos ou 6. Vai ser o seu cabelo ser preto ou loiro, tá? Então o gene é a característica e o alelo é a variação dessa característica, tá? Esses são termos bem importantes para vocês resolverem exercícios. E a gente falou também de homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo, né? Ó. Homozigoto é um organismo que possui alelos iguais, tá vendo? Ó? A gente representa o alelo por letras. E aqui, ó, tá vendo? São 2 Y, então ele aqui ele é homozigoto, né? Ele tem os 2 Y iguais. Agora, se eu pego aqui, ó, que tem um Y maiúsculo e outro minúsculo, então ele tem alelos diferentes. Então esse aqui eu chamo ele de heterozigoto, tá? O que é um heterozigoto? O heterozigoto, ele carrega escondido a característica verde, tá? Então o verde, ele não apareceu nesse primeiro cruzamento, mas ele ficou escondido aqui, ó. Ó o alelo para o verde, o alelo Y minúsculo aqui. E aí depois, quando se juntam 2 alelos Y minúsculo, a cor verde volta a aparecer, tá? A gente vai, Bianca, mais para frente, tá? A gente tem que ver primeiro a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, depois a gente vai falar de tipo sanguíneo, tá bom? Então, né, ó, homozigotos, eles têm as 2 letras iguais. Heterozigoto tem uma maiúscula e outra minúscula, tá? O dominante é a característica que aparece aqui, ó. Então, cruzou verde com amarelo, apareceu o amarelo. Então, o amarelo é dominante. O recessivo é aquele que é escondido pelo dominante, tá? Então, o verdinho não apareceu, ficou escondido. Ele é recessivo. Ele só volta a aparecer numa segunda geração quando junta aqui, olha só, os 2 alelos recessivos, tá vendo? Yzinho, Yzinho, aí volta a aparecer a cor verde. A gente falou de genótipo e fenótipo, né? Genótipo é informação genética, então, ó, pesão, 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 pezinho, pesão, pezinho, pezinho, pezinho. Homozigoto, heterozigoto, heterozigoto, homozigoto. Isso aqui é o genótipo. O fenótipo é aquilo que a gente vê. Então, eu vejo que a flor é roxa ou eu vejo que a flor é branca. Eu não vejo genes da flor, tá? Então, o fenótipo é a cor da flor.
E a gente viu que que o fenótipo, né, no caso a cor da flor, pode ser influenciado pelo ambiente. Nesse caso aqui, ó, dependendo do pH do solo, a planta adquire a cor rosa ou azul, tá? E aí a gente passou esse primeiro exercício como exemplo, né? E eu deixei aqui esses dois exercícios para vocês resolverem em casa. E aí eu quero saber se vocês querem que eu deixe um tempinho ou se a gente já pode resolver. Quer que eu deixe um tempinho para vocês resolverem? Ou eu já posso resolver? Eu acho que já pode resolver, professor. Quando que o senhor já passou para casa, acho que, não sei. Então eu vou resolver. Acho que eu vou resolver agora. Oi? Acho melhor resolver agora, já deixou para fazer em casa, né? Tá bom. Então vamos lá. Ó, eu vou fazer igual na aula passada. Eu vou ligar aqui a câmera do celular e vou fazer aqui com vocês, tá? Se não conseguiu, Carla, ó, então a gente vai resolvendo aqui. Se você quiser falar onde você não conseguiu, aí você manda mensagem ou liga o microfone, tá bom? Ó, eu vou parar de compartilhar a tela, tá? E vou desligar a minha câmera agora daqui. Vocês estão vendo aqui a folha, gente, que eu estou mostrando para vocês? Sim. Ó, para vocês deixarem maior, aperta aí, ou no celular ou no computador, passa aqui em cima e aperta no alfinete, tá? Tem um alfinete aí para fixar e aí fica em tela cheia, fica melhor para vocês verem, tá? Se todo mundo conseguir, aí eu já começo a resolver. Eu também tô vendo já. Já, Michele? Então, gente, Já sim, vão falando aí se vocês conseguem ver, pra gente já começar a resolver. Eu não te vejo, eu só tô vendo a sua foto. Luana, tenta procurar nos usuários, nos participantes da reunião, tá? Aperta lá nas pessoinhas, vê se você acha o meu nome e consegue colocar para. Você consegue achar a imagem da câmera aberta. Se você achar o meu nome, você aperta nos 3 pontinhos e vai em fixar ou já aperta no alfinete direto. Tá bom. Mas se você quiser, pode dar continuidade, tá? Tá bom. Gente, mais alguém não tá conseguindo ver? Ô Lu, vai ter 2 dele. Aí um deles vai... Tem que ver qual que é. 2 nomezinhos dele. Isso. É o que o microfone tá desligado. Áudio, né, professor? Isso, tá sem áudio. Ó, gente, então eu vou ler aqui o exercício, tá? Então ele fala que Joana possui 2 pretendentes, Marcos, que é o seu primo de primeiro grau. Deu certo aqui. Deu certo? Então tá bom. Marcos, o seu primo de primeiro grau, e Jonas, que é não aparentado, tá? Então esse é um exercício que a gente vai ter na genética, e ele explica também por que é perigoso ter a consanguinidade, que é ter o cruzamento entre parentes próximos, tá? Então, ter alguma relação sexual com a produção de filhos entre parentes próximos. Que a gente vai ter misturas de alguns alelos. Calma aí, gente, que eu estou só arrumando aqui. De alguns alelos que podem ser letais, podem causar alguma doença, tá? Então, ele fala aqui, ó, deixa eu anotar o nome deles para a gente deixar tudo organizadinho, todas as informações. Então, a gente tem aqui a Joana, o Marcos e o Jonas. Então, Joana
Marcos. Tá boa a imagem, gente? Vocês estão conseguindo ver? Quer que chega mais perto um pouco? Dá pra ver. Dá? Então, ó, Joana, Marcos e Jonas. Todos são normais, mas a Joana e o Marcos têm o mesmo tipo de alelo familiar deletério. A probabilidade de Joana ter um filho homozigótico doente, caso engravidasse de Marcos ou de Jonas, seria respectivamente, e aí ele dá todas as alternativas, né? Então, ele fala aqui que todos são normais, então a gente já pode considerar aqui que todos eles têm um alelo dominante que é normal, tá? E eu vou usar a letra A, porque é a letra mais comum que a gente usa, tá? Como ele não deu nenhuma letra, então eu coloco a letra que eu quiser. Vou colocar a letra A. Aí, ó, ele fala, então, todos são normais, só que a Joana e o Marcos têm um alelo familiar deletério. Esse alelo familiar deletério, ele é um alelo recessivo, porque ele não está aparecendo na Joana e no Marcos, já que eles são normais, tá? Eles têm o alelo, só que a característica que é da doença não está aparecendo. Então aqui, só deixa eu confirmar, é a Joana e o Marcos. Então a Joana e o Marcos têm o alelo letal recessivo, certo? Enquanto Jonas, como ele não fala que tem, a gente sabe então que ele é azão-azão, ele é homozigoto dominante, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês conseguiram identificar o genótipo de todos os três? Sim. Agora ficou mais fácil. Eu ia fazer errado, provavelmente ia colocar no Marcos outra letra. Não, ele é assim porque... Oi? Meu erro foi esse, porque eu coloquei ao contrário, aí eu troquei tudo. Ah, tá. Mas então vocês têm que ver assim, ó. Ele tá falando que todos são normais. Só que a Joana e o Marcos têm um alelo familiar deletério, que vai causar alguma doença. Só que eles são normais e têm o alelo. Então significa que esse alelo ele está escondido. É como a cor verde das ervilhas, tá? Apesar de ter lá o alelo da cor verde, ela não aparece, porque ele é recessivo. Então o alelo azão é o dominante. O recessivo azinho é o que caracteriza a doença, tá? Só que como ele está escondido pelo azão, então a pessoa não tem a doença, todos são normais. Você percebe aqui que a Joana e o Marcos têm o mesmo genótipo porque eles são aparentados, certo? Enquanto o Jonas, que é um desconhecido, ele pode ter um genótipo diferente. E aí ele fala então, a probabilidade de Joana ter um filho homozigótico doente. Então, olha só, o filho, ele já fala também que o filho é homozigótico doente. Para ser doente, ele tem que ser azinho, tá? Porque o alelo azinho é o que está recessivo aqui, escondido, carregando a doença, né? Então o filho vai ter que ser azinho. Aí ele fala para calcular então a probabilidade de ter esse filho doente se ela engravidar do Marcos e do Jonas. Então vamos fazer primeiro o cruzamento entre a Joana e o Marcos, tá? Então a Joana, a gente sabe que, ó, vamos montar o quadro aqui, né, que a gente montou na última aula. Quadro vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, tá, gente? Então aqui eu vou colocar os alelos da Joana, ó. Joana é azão-azinho, certo? E o... Baixa a folha, por favor. Não entendi, Thalia. Baixar a folha, porque tá muito pra cima. Assim? Aí. Então, ó. Aqui eu coloquei os alelos da Joana, que são azão-azinho. Aqui do lado eu vou colocar o do Marcos, que também são azão-azinho. Tudo bem? Agora a gente vai fazer os cruzamentos. Então, ó. Aqui tem azão. E aqui, nesse quadrado, também tem azão, né? Então fica azão, certo? Agora aqui, ó, tem azinho. E aqui tem o azão. Então aqui fica azão-azinho. Nesse segundo aqui, ó, eu tenho o azão em cima e o azinho do lado. E aqui no último quadradinho eu tenho azinho aqui e azinho aqui. Então ele fica azinho. Tudo bem aqui, gente, para montar o quadro? Tudo? Então, ó, nesse caso aqui, onde está o filho com a doença? Ele é o azinho, né? Ele está aqui, ó. Esse filho tem a probabilidade, na verdade, né? Esse filho vai ter a doença e qual que é a probabilidade de ter esse filho?
25%, né? Que a gente viu que tem 4 quadrados, 4 opções. O total é 100%, né? Se eu tenho 100% dividido em 4 quadradinhos, cada quadradinho representa 25%. Então aqui a chance de nascer um filho azinho é de 25%, tá? Então o filho da Joana e do Marcos tem 25% de chance de ter essa doença, tá? Agora vamos supor que a Joana não teve filho com o Marcos, ela teve filho com o Jonas. E aí, olha só, vamos fazer de novo um quadro aqui para o cruzamento. Ó, fizemos o quadro e vamos colocar agora os genótipos da Joana e do Jonas. Então a Joana tem o genótipo azão-azinho, certo? E o Jonas é azão-azão. Então aqui já vai dar uma diferença, tá? Então vamos lá, ó. Aqui nesse primeiro quadrado vai dar azão-azão. Então, azão-azão. Aqui, ó, vai dar o quê? Azão-azinho, porque o azão vem daqui e o azinho vem daqui. Nesse terceiro, vai dar também azão e azão. E no último quadradinho dá azão e azinho. Azão e azinho. Entenderam, gente? Ó, aqui tem algum azinho? Tem algum filho aqui que vai nascer com a doença? Não, só tem azão e azão-azinho. Então qual que é a chance da Joana e do Jonas terem um filho com a doença? 0. Eles não vão ter um filho com a doença, tá? Conseguiram entender, gente? Entendi. Sim, tudo bem? Ó, então aqui a alternativa correta é a letra E. Tá? A letra E, que a alternativa é 25 e 0%. Tá? Então, se a Joana tiver um filho aqui com o Marcos, que é seu parente, tem 25% de chance de nascer um filho com a doença. Enquanto se ela tiver filho com o Jonas, que não é parente dela, ela não tem a chance de nascer a criança com a doença, tá? É 0% de chance. Tudo bem, gente? Oi. Falando nesse negócio de primos e nascer com doença, tem muitos casais que casam, né, que são da mesma família, e a criança nasce com deformidade. E o que isso tem a ver? Tudo a ver, porque pensa que, por exemplo, o alelo azinho aqui, que é o que dá a doença, ele seja de alguma deformidade, sei lá, faltar um braço, alguma coisa assim. Então, quando está cruzando aqui o Marcos com a Joana, que os dois têm o alelo azinho, tem a probabilidade de os dois se encontrarem e a criança nascer com o alelo recessivo azinho. E aqui ela vai ter a doença. Então, se os pais, né, que vão ser, no caso, dois primos ou dois parentes próximos, carregam esse alelo ele pode ser passado para os filhos e, em conjunto, ele vai causar doença. E aí o filho pode nascer com alguma deformidade, como que você falou. Entendeu, Larissa? Entendi, obrigada. Imagina. E aí os pais, né, eles vão ser todos normais, porque como aqui ó, tá mostrando, todos eles são normais. Eles têm o alelo azão, que é dominante, normal. O recessivo, que causa a doença, ele está escondido, porque ele é recessivo, certo? Só vai aparecer aqui no filho quando os dois se encontrarem. Alguém ia falar alguma coisa? Oi, Thalia. Só quando é azinho, né? Quando é azão, não, né? Nessa doença, tá? Nesse exercício. Tá? Mas tem possibilidade da criança nascer com alguma deficiência quando é azão? Tem. Você já ouviu falar de polidactilia? Não. Polidactilia é nascer com mais de 5 dedos, nascer com 6, 7, 8. Já. Isso é uma doença dominante, tá? Então a pessoa que nasce com mais dedos tem o gene azão, tá? Não é recessivo. Então, nesse caso aí, só por causa do exercício, né? Isso. Cada doença vai ter o seu padrão, tá? Você tem 5 dedos ou tem mais? 5.
Então você tem o genótipo recessivo, Azinho, Azinho. Tá? A maioria da população tem o recessivo. Quando tiver algum dominante, aí a criança vai nascer com 6, 7, 8 dedos. Tá bom? Então aqui, nesse caso, é por causa do exercício que a gente usou o azinho como a doença. Deixa eu ver aqui. Albinos também é dominante? Albino não. Albino é recessivo, Bianca. Ô, professor. Oi, Michele. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma vez estava passando uma reportagem que o casal, eles eram primos, né, de primeiro grau. E aí eles tiveram um filho, né? Na verdade, tiveram 2. Só que nasceu com nanismo. Seria referente a isso também? Por causa desse parentesco? Aí eu já não sei, Michele, porque tem vários tipos de nanismo, tá? Tem nanismo, por exemplo, que é por falta de hormônio de crescimento, que é hormonal. Mas pode ser que tenha a ver, tá? Aí eu teria que ver qual que foi a causa do nanismo, tá? Se for genética, se for nanismo genético, aí pode ser sim porque eram parentes, tá? Agora pode acontecer também de não ser, né? É que aí não é uma doença tão simples assim, né? A gente pode dizer que tem várias causas, mas poderia ser sim. Entendi, professor. Tá? Bom, gente, então podemos ir pro próximo? Exercício número 3. Podemos sim. Ó, vocês querem que eu compartilhe a tela de novo para vocês verem o exercício? Ou eu posso só ler? Pode ler, professor. Aí você vai fazendo, né? Melhor? Pode ser, porque aí não some a câmera de ninguém. Então eu vou ler aqui, ó. Alcaptonúria, aqui ele está falando de uma outra doença, que é a alcaptonúria. Tá? É um distúrbio metabólico no qual as pessoas produzem urina escura. Ela é oriunda de um alelo azinho, que é recessivo para o metabolismo normal azão. Então vamos lá escrever isso. Ó. Ele fala aqui que o alelo azão dominante, ele faz a pessoa não ter a doença, tá? Ele dá a condição normal. Enquanto aqui o azinho, ele determina a doença chamada de alcaptonúria. Certo? Ele causa alcaptonúria. Aí, olha só. Ele está falando aqui que a Sally tem um metabolismo normal. Então, aqui desse lado, eu vou escrever as pessoas que ele está falando, que esse exercício ele tem várias pessoas. Então, ele fala que a Sally tem um metabolismo normal. Se ela tem metabolismo normal, eu sei que ela tem qual alelo? O azão, tá? Então, eu sei que ela tem o alelo azão. Eu sei se ela é azão, azão ou azão, azinho? Não, eu só sei que ela é normal, ela tem um azão. O outro eu não sei, eu não tenho certeza qual que é. Então eu ponho um tracinho aqui, tá? Que pode ser qualquer um. Então, a Sally tem um metabolismo normal, mas o seu irmão tem alcaptonúria. Então o irmão da Sally tem alcaptonúria. Agora, se ele tem alcaptonúria, eu posso afirmar qual que é o genótipo dele? Alguém me responde, gente. Azinho. Só azinho ou azinho, azinho? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Porque pensa comigo, se ele tivesse azinho e um azão, ele ia ser normal. Porque o azão normal é dominante, tá? Então, para ele ter a doença, tem que ter só alelo recessivo. Se tiver o dominante, ele vai ficar escondido. Então, eu sei que o irmão da Sally, que tem a doença, ele tem o genótipo azinho, azinho. Tudo bem? Olha lá, continuando. O pai de Sally tem alcaptonúria. Então, o pai é igual ao irmão. Ele também tem a doença, é azinho, azinho. Tem os dois alelos recessivos. E a mãe tem o metabolismo normal. Então, a mãe da Sally é normal. Só que, como eu disse, também eu não sei qual que é a letra do lado. Porque eu posso ter um azão aqui ou um azinho. Ela continua sendo normal, tá? Tendo metabolismo normal. Então, eu não posso afirmar aqui qual que é a segunda letra, qual que é o segundo alelo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ó, então vamos lá. Questão A. Indique os genótipos de Sally, sua mãe, seu pai e seu irmão. Então, é isso aqui, ó. Alternativa A gente só precisa completar esses espaços que faltaram, tá vendo? Para saber se é azão, azão ou azão, azinho. Mas o irmão do pai a gente já sabe qual que é. Agora, questão B. Se os pais da Sally tiverem outra criança, qual é a possibilidade, ou na verdade,
qual é a probabilidade de que essa criança tenha alcaptonúria? Então, a gente vai ter que fazer um cruzamento entre o pai e a mãe. Então, olha só. Genótipo do pai, azinho, azinho. Genótipo da mãe, azão. Não dá para eu saber o que ela é. Então, vamos ver como que a gente vai montar isso daqui. Olha só. Vamos pensar assim comigo. Pensa comigo, gente, antes da gente fazer isso. Que a gente já vai conseguir terminar de resolver a letra A. É mais fácil a gente fazer isso, ó. O irmão, qual que é o genótipo do irmão? É azinho, azinho, não é? Ele tem 2 alelos. Esses alelos vieram de quem? Vieram do pai e da mãe. Não, do pai. Vieram só do pai? Ou vieram da mãe e do pai? Ou só da mãe? Da mãe e do pai. Da mãe e do pai, gente, tá? Todas as características são definidas tanto pela mãe quanto pelo pai. Tudo bem? Não importa se ele é igual ao pai. Ele também recebeu genes da mãe, tá? O óvulo também tem genes. O espermatozoide também tem genes. Então, a mãe e o pai contribuem para o genótipo do filho, tá? O que isso significa? Se o irmão da Sally tem azinho, azinho, de onde que veio um dos azinhos? Um dos azinhos veio de quem? Creio que veio da mãe. Da mãe. Isso. Um azinho veio do pai e o outro veio da mãe, certo? Então eu sei que a mãe ela precisa ter um azinho. Porque senão o que ia acontecer? O pai no espermatozoide do pai tinha um azinho. Então veio para cá. O outro azinho tem que vir de outro lugar. E qual que é o outro lugar? É a mãe, tá? O pai não vai doar os 2. O pai doa um, a mãe doa o outro. Se ele é azinho, azinho, ele ganhou azinho de um, azinho do outro. Então, ó, já preenchi aqui que a mãe é azinho. Agora, gente, se eu sei que a mãe é azão, azinho e o pai é azinho, azinho, a Sally é o quê? Qual que é o genótipo dela? Azão, azinho. Por que, Larissa? Porque da mãe ela pegou o azão e o pai como é azinho, azinho, então ela só pode ter pegado o azinho. Isso. Se ela tem esse azão, o azão veio do pai? Não, porque o pai não tem. Deixa eu permitir aqui. Então, o azão veio da mãe, tá? O pai não tem como dar o azão para ela. A mãe passou o azão pelo óvulo e o pai vai passar o quê? Ele só tem azinho. Então, o espermatozoide do pai vai ter azinho. Então, o genótipo da Sally é azão, azinho. Olha lá. Então, a gente já descobriu o genótipo de todos, a gente já termina a questão A, tá? Antes de passar para B. Eu nem acredito que eu acertei. Não sei como. Não, Michele, mas é fácil. Agora você vai acertar todos. Não, mas eu acertei, eu fiz isso mesmo. Não tô mentindo, professor. É assim mesmo. Então, ó, vamos para B? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Qualquer coisa fala aí. Nenhuma. Então, ninguém falou. Eu acho que a minha é na interpretação mesmo. De saber quem vai ser azão e quem vai ser azinho. Você tá com dificuldade nisso, Carla? Sim. Ó, então você tem que pensar assim. Você não assistiu a última aula, né? Ou assistiu? Assisti. Assistiu? Ó, a gente usa a letra maiúscula, o azão, quando a gente está falando de uma característica dominante, tá? Então, no exercício, ele fala que a Sally é normal e que o seu irmão tem alcaptonúria, tá? E ele fala, no exercício mesmo, ele fala que a alcaptonúria ela é causada por um alelo azinho, tá? Esse alelo recessivo. E aí ele fala que é recessivo para o alelo normal. O alelo normal é o azão. Então, a questão já está falando que o azinho que causa a doença, tá? É ele responsável pela alcaptonúria. Então, você já sabe que quem tem a doença vai ter azinho, azinho. Então, como o pai e o irmão têm azinho, azinho, na verdade, como os dois têm a doença, eles são azinho, azinho, tá? A Sally e a mãe são normais. Então, elas não podem ter azinho, azinho. Porque azinho, azinho causa doença. Se eu sei que elas são normais, ela não tem isso. Ela vai ter quem? Ela vai ter o alelo dominante, o alelo que causa metabolismo normal, tá? Então, tanto a mãe quanto a Sally têm o alelo azão, que causa metabolismo normal. Só que como a gente acabou de ver que o irmão é azinho, azinho, um azinho veio de quem? Do pai. E o outro? O outro tem que vir da mãe.
Então eu sei que a mãe precisa ter um alelo azão e outro azinho. Olha só. Para Célio, como que aconteceu? Ela passou o azão pelo óvulo e o pai passou o azinho pelo espermatozoide. Tá? Por que eu sei disso? A Célio não tem azão? De onde veio o azão? Só pode vir da mãe, porque o pai não tem azão. Se a mãe já doou o azão, o outro alelo tem que vir do pai. Então o pai doa o único que ele tem, que é azinho. Tá? E aí agora, a partir disso, a gente consegue fazer a questão B, que vai falar de um terceiro filho que esse casal pode ter. Podemos ir para B, gente? Podemos sim. Então, ó, vamos lá para a questão B. Então, se os pais de Célio tiverem outro filho, qual é a chance de ele ter alcaptonúria? Então, vamos fazer de novo o quadro e colocar aqui o genótipo dos pais. Então, olha só, o pai é azinho, certo? Então, eu vou colocar aqui em cima, azinho. Se é em cima ou embaixo, não importa, tá, gente? E a mãe é azinho. Então, eu coloco aqui do lado azinho, tá? E vamos fazer o cruzamento. Ó, vamos juntar aqui azão com azinho. Então, esse filho, a probabilidade aqui é de nascer azinho. Se eu juntar aqui, também vai dar azinho. Aqui, ó, azinho com azinho. E nesse último quadradinho, azinho com azinho. Vocês estão entendendo como que faz o quadro, gente? Vocês conseguiram fazer ou entenderam como faz? Sim. Eu também entendi. Sim? Sim. Então tá bom, gente. Agora, olha só, ele quer saber qual a chance de eles terem um filho com alcaptonúria. Aqui, ó, 50%? Isso, Camille, muito bem. Ó, nas 4 opções, quais possuem a doença? Quais possuem alcaptonúria? O que tem azinho, né? Ó aqui em cima. Azinho causa alcaptonúria. Então, a alcaptonúria está nesse e nesse. Como a gente viu no último exercício que cada quadradinho é 25%, então 25% mais 25% dá 50% de chance de eles terem um segundo filho com alcaptonúria, tá? 50% de chance. Entenderam, gente? Sim, professor. Sim? Sim. Os outros alunos também? Entendi. Entenderam? Sim, entendido. Ó, gente, agora eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu desligar a câmera, na verdade. E vou voltar a compartilhar minha tela, tá? Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim? Dá pra Ó, ver sim. o meu aqui eu tive que apertar para fixar agora na tela, tá? Que estava fixada aqui a minha câmera do celular. Então, qualquer coisa, vê aí onde está aparecendo a tela agora do computador e aperta no fixar de novo, tá? Então, ó, a gente fez aqui esses 2 exercícios, né? Então, fez o exercício 2 e 3. O 1 a gente tinha feito na última aula. Agora, a gente tem que começar a falar de heredogramas, tá? Isso aqui continua sendo a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer tudo do mesmo jeito, não vai mudar nada, tá? A única questão é que o heredograma, ele tem a função de simplificar, ou, né, no caso das provas, vai um pouquinho dificultar, né? Mas tem a função de representar um grupo familiar, tá? As relações que tem entre pessoas. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo, deixa eu colocar em tela cheia. Vocês estão vendo aqui no cantinho esse desenho, né? E esse desenho, ele é formado por quadradinhos e por círculos. O que representa o quadrado? O quadrado representa um homem, tá? Então aqui eu tenho um homem, aqui eu tenho outro homem, outro homem, outro homem. O círculo representa uma mulher, então todo círculo representa mulheres. Quando tem um traço ligando os dois, significa que eles tiveram um filho. Então, ó, tem um traço aqui saindo uma bolinha e um quadrado.
Então, esse casal teve 2 filhos, tá vendo? Por que não tem uma linha ligando os 2 filhos? Porque os 2 filhos não tiveram outro filho, tá? Então, os pais tiveram aqui 2 filhos. Ó, outro casal, 3 e 4. Então, aqui o homem e a mulher tiveram 3 filhos, tá vendo? Ó, uma menina, um menino e uma menina. Agora, olha só. Essa menina casou não, né? Essa menina teve filho com esse menino. Tá vendo a linha aqui representando? E eles vão ter aqui, vai nascer uma criança, tá? Só que tá vendo que algumas estão pintadas? Essas bolinhas ou esses quadrados que estiverem pintados indicam, olha só, indivíduos portadores de galactosemia, tá? Isso aqui é a doença. Então, quando o círculo ou o quadrado está pintado, indica que ali ele tem alguma doença, tá? Então, é assim que você vai olhar um heredograma, tá? Um heredograma, ele vai indicar aqui as relações de parentesco entre algumas pessoas, mostrando se elas têm alguma característica, alguma doença genética ou se são normais, tá? Se não tem, se não está pintado, é normal. Se ele está pintado de preto, é porque tem a doença. Tudo bem? Ó, quadradinho é homem, círculo é mulher. Tudo bem, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Só de olhar ali para o heredograma. Só tem mulher, né, que teve a doença. Só nesse exercício só. Não é difícil, né? Então você tem uma fórmula de representar os cruzamentos. Então, enquanto no exercício eu poderia escrever pai, mãe e ali os filhos, aqui eu estou representando por bolinha e quadradinho e pintando os que têm a doença que eu quero analisar, tá? Então, como que eu vou fazer um exercício desse? Da mesma forma, certo? Eu sei, olha só, já é 8 horas, né, gente? Hoje passou rápido. Vocês acham melhor? Vamos deixar para a próxima aula, então? Aí a gente faz assim, na próxima aula eu explico isso, então. E aí hoje, né? Hoje na próxima aula a gente faz exercícios, tá? Então essa parte de heredogramas e o próximo exercício a gente deixa para a próxima sexta, tá? Que é a nossa aula normal. E aí na aula de hoje a gente faz exercício normal. Pode ser? Como já deu o nosso horário? Pode ser, então. Tudo bem. Também tudo bem. Tudo bem? Então deixa eu parar aqui a apresentação. Então, ó, hoje a gente corrigiu os exercícios. Aí, umas, sei lá, 8h20, pode ser? A gente entra para fazer exercícios? Pode ser, professor. Pode ser? Tranquilo. Aí dá um tempinho se vocês darem uma descansada, se alguém quiser comer. Vocês preferem que seja outro link ou deixo esse mesmo? Pode ser esse. Pode ser? Pode ser, professor. Tá. Então eu não vou nem sair aqui, tá? Só vou desligar a câmera e o microfone. Aí se vocês quiserem sair, pode sair, ou depois entra, ou fica aqui direto já. Aí umas 8h20 a gente volta para fazer exercício. Então, pode ser então, gente? Pode ser, professor. Professor, avisa lá no grupo também. Tá, eu vou falar. Tá? Aí quem não quiser não precisa, tá, gente? Aí a gente fica aqui para treinar esses exercícios. Aí eu vou mandar lá no grupo então falando. Então, gente, obrigado pela aula, tá? Eu gosto quando vocês participam. E um bom final de semana para aqueles que não forem participar. E até a nossa próxima aula. E para aqueles que vão fazer exercício, até 20 minutos. Então eu vou desligar aqui, gente. Tá bom. Até já. Até. Tchau, Até tchau. daqui a pouco.